Samuca. Treino fechado hoje, hein? Não vai ter programação de treino aberto no Vozão não, hein, meu amigo? Tem não, viu, Gata Show? O Léo Condé, ele é um cara mais fechado em relação a essa questão de abrir treino aberto para torcedores acompanharem ali as atividades no CT de Porangabuçu, né? O Wagner Mancini foi que teve ali em alguns momentos a chamada para a torcida, ter aquela atmosfera pré-clássico, pré-jogo importante, mas com o Léo Condé, o comandante alvinegro é um pouco mais precavido, ele gosta da situação mais fechada para trabalhar diretamente com seus atletas, pensar no psicológico também dos jogadores, até mesmo com o que vem dizendo desde a vitória sobre o Fluminense. Cada atleta que fala sobre o Clássico Rei com muito pé no chão, com muita tranquilidade, para dizer que é mais um jogo de Campeonato Brasileiro, vale 3 pontos para o Ceará, como foi toda a partida decisiva para o vovô até aqui. Por isso, com muita cautela, a gente vai trazer aqui amanhã o Léo Condé, hoje o Pedro Raul, para trazer detalhes desta calmaria que vem tendo lá no CT de Porangabuçu para enfrentar o Fortaleza amanhã às 8 horas da noite, Denise. Dieguinho, tá 100%, Samuca, mesmo, de fato? 100%, viu, Gata Show? É até uma dúvida que o técnico Léo Condé tem para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, porque são 9 peças no meio de campo para 3 vagas entre os titulares. Jogo passado, Fernando Sobral, Zanocelo e Vina foram os titulares. Fernando Sobral ganhando ali a vaga que foi de Lourenço nas últimas partidas. Com o retorno do Dieguinho estando 100% e à disposição, aumenta ali o sarrafo da disputa no meio de campo do vovô. Ele estava à disposição contra o Fluminense, mas não entrou em campo muito por conta do decorrer da partida. Léo Condé acabou escolhendo outras peças e preferiu dar uma segurada no Dieguinho, que a gente sabe é um dos atletas mais regulares do Vozão positivamente na temporada e também é uma peça-chave para este Clássico Rei amanhã na Arena Castelão. Dani e André. Dani, o Condé não deve mudar a postura, não deve se... Mesmo estilo de jogo de Condé, não só dos outros clássicos, mas sim dos últimos jogos também, hein, meu amigo? Eu acredito que sim, Denise. Eu até acho que a expectativa que eu tenho pro jogo é do estilo de jogo do Ceará, que o Ceará gosta e que tem funcionado. Fortaleza, a gente tem comentado aqui, o clássico é importante para as duas equipes, o clássico pode ser decisivo pro Ceará, ao Ceará chegar ali muito próximo da pontuação necessária para confirmar matematicamente a sua permanência na Série A. Mas o peso de uma derrota, Denise, ele talvez seja maior para o Fortaleza. Porque se o Ceará perde esse jogo, claro, o aspecto emocional pode abalar o Ceará, pode afetar, mas ele ainda vai ter outros jogos pela frente para, quem sabe, somar aí 3 a 4 pontos para chegar na pontuação necessária. Então, a margem ainda vai estar confortável para o Ceará. Para o Fortaleza, a história é outra. Se ele perde o jogo, a responsabilidade é bem maior. O peso desse resultado negativo seria bem mais sentido lá no Fortaleza. Então acredito que seja o Fortaleza que talvez em determinados momentos da partida, Denise, proponha um pouco mais o jogo, tente pressionar um pouco mais, tente ter um pouco mais de posse de bola, pressionar um pouco mais a defesa do Ceará. E esse é o estilo de jogo que o Ceará gosta. Então, você perguntou aí sobre esquema, sobre forma de jogar, sobre postura do Ceará dentro de campo. Eu acredito que deva ser aquela postura que a gente está acostumado a ver. Uma equipe que tem muita solidez defensiva, e a presença do Marcos Vitor ajuda nesse sentido. Sim. A volta do Dieguinho, se tiver à disposição para ser titular, também ajuda nesse sentido. É um sistema defensivo muito bem desenhado, a gente já sabe qual é o sistema defensivo titular do Ceará, sabe que é muito sólido, o Ceará é dono de uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. No último jogo contra o Fluminense não foi vazado nessa defesa, conseguiu sair ali sem sofrer gols da Arena Castelão, uma grande atuação do Marcos Vitor, a gente destacou isso, mas um Ceará que quando rouba a bola é muito perigoso lá na frente, por quê? Porque vai em velocidade ao ataque. Então a estratégia do Ceará do Condé tem sido essa ao longo do ano, roubar as bolas, ter uma solidez defensiva e partir ali no contra-ataque em velocidade. Acho que a gente deve ver essa mesma postura, foi o que funcionou para o Ceará em 2025, foi o que deu retorno, foi o que conduziu o Ceará a muitas vitórias, né? Não se envergonhar dessa forma de jogo, um pouco mais defensivo, um pouco mais retraída, mas entender que essa é a característica do time. Essa é a característica do elenco do Ceará e foi assim que o Ceará conseguiu resultados expressivos ao longo dessa Série A. Então, assim, se tiver que imaginar uma postura, eu imaginaria essa. E aí, para isso, Denise, eu aproveito aqui para comentar. Esse retorno do Dieguinho seria fundamental. Porque o Zanocelo, apesar de ser um jogador que foi bem, principalmente ali no jogo contra o Fluminense, teve outras partidas de destaque, é um jogador que está indo bem, tem tido uma sequência como titular, mas em relação a desarme, a esse jogador de movimentação, de mobilidade, que é realmente assim, um motorzinho do meio campo do Ceará,
esse posto é do Dieguinho. O Dieguinho é talvez o melhor jogador do Ceará em 2025. Então, não tenho dúvidas que, se ele estiver à disposição, seria um acréscimo muito importante para o time do Léo Condé ter o Dieguinho ali no meio de campo. O Zanocelo pode ser, quem sabe, o parceiro dele, ou então pode ficar no banco de reservas para ser uma alternativa para o segundo tempo, mas eu acho que se o Dieguinho estiver em condições, ele precisa ser titular, porque é um cara que faz a diferença e tem feito a diferença, e a gente viu a falta que ele fez, por exemplo, nesses 4 jogos que ele ficou de fora. O Marcos Vitor fez falta, o Dieguinho fez falta, a gente viu que quando o Marcos Vitor voltou, já ajudou consideravelmente o sistema defensivo do Ceará no jogo contra o Fluminense. Então, para um jogo importante como é esse, decisivo como pode ser para o Ceará, você tem que ter os seus melhores jogadores à disposição. Então, na minha visão, a presença do Dieguinho poderia ajudar muito, inclusive, nessa forma de jogo do Ceará. Se a gente está pensando que no Léo Condé não vai mudar muito a estrutura, seguir o mesmo padrão, o que pode fazer a diferença, o que deve fazer a diferença, vai ser a postura de alguns atletas, hein, André? Aí sim, podem ser pontuais e tentar serem decisivos, né? No Ceará? Sim. O Ceará, ele já vem de uma atuação contra o Fluminense que ele joga bem, né? O Ceará jogou bem contra o Fluminense no jogo da volta, mas no jogo da ida foi muito mal. Mas é isso como que o Daniel Farias estava falando, o clássico ele é um jogo diferente. Tem jogador que cresce em clássico. Por exemplo, o próprio Dieguinho, que o Daniel estava falando sobre ele, o Dieguinho foi um dos melhores jogadores, se duvidar, o melhor jogador do Ceará nas finais do Campeonato Cearense. O Dieguinho jogou muita bola. Ele não fez gol, mas ele foi um cara fundamental para o Ceará controlar o jogo no primeiro e na segunda partida também. Então, se ele estiver bem, eu acho que ele já não jogou contra o Fluminense. O Léo Condé falou sobre isso, o Samuel Conrado estava lá na entrevista e trouxe pra gente ao longo da semana, que o jogo não pediu a necessidade de colocar o Dieguinho, então ele estava muito mais preservando o camisa 20 para que ele possa, na minha visão, ser utilizado no clássico de amanhã. E é certo, é correto. Você tem um Vina que tá doido para fazer o seu primeiro gol pelo Ceará. O Vina é um jogador que gosta de clássico, que cresce em clássico também. Então você tem do lado alvinegro alguns elementos aí interessantes. E de fato a pressão tá toda do lado do Fortaleza, né? Assim, a necessidade da vitória ela é maior do lado tricolor. O Ceará tem 10 pontos de vantagem do Fortaleza. Não é que o Ceará vá pro clássico sem responsabilidade, sem peso, sem cobrança. O clássico ele impõe esse aspecto diferente para os dois lados, independente do momento. Mas a pressão ela é muito maior do lado tricolor, você não tem a menor dúvida disso. E no lado do Ceará você tem aí o Marcos Vitor fazendo mais uma vez uma belíssima partida contra o Fluminense, consolidado na zaga com o William Machado, que faz um ótimo campeonato. Um cara que vinha numa queda de desempenho, mas que foi bem também na última partida foi o Fabiano. Fabiano é um jogador importante pelo lado direito. Ele vai ser o responsável por ter um enfrentamento direto ali com o Breno Lopes, que é hoje a principal peça ofensiva do lado do Fortaleza. Então, você tem aspectos interessantes aí do lado do Ceará para a partida de amanhã. Torcedor, participa aqui com a gente.